Dani, que tá pela conta do DA. Perfeito. Boa reunião, meninos. É que eu começo a compartilhar a tela aqui, gente. Beleza. Tá dando para ver minha tela? Tá. Então, pode começar a falar. Vou para lá de novo. Boa. Boa noite para todo mundo, galera. Então, hoje a gente vai explicar como vai funcionar mais ou menos o PI, né? O que vocês têm que fazer, onde achar as informações e tudo mais. Que PI é processo de intercâmbio, tá bom? Período de intercâmbio. E eu sou Daniel Leite ou Tirissa. Eu sou diretor do intercâmbio internacional clínico e cirúrgico. E tenho o Tomás de João, se vocês quiserem dar um oi aí. O Tomás está transmitindo, ele vai lá. Pode passar aí. Então, só de uma forma bem simplificada, depois a gente vai desenvolver um pouco mais. O processo vai abrir, ele começa no dia 1 do mês que vem. E quando o processo abrir, vocês fazem a inscrição, vocês vão ter que preencher 4 fichas, que a gente vai explicar mais para frente, pagar uma taxa de R$ 120, depois as pessoas vão ser classificadas, as pessoas classificadas vão receber um negócio que se chama AF, que é a Application Form, onde você vai colocar todas as suas informações. Depois de preencher essa AF, você tem que colocar alguns documentos que são obrigatórios para cada lugar do intercâmbio, dependendo de onde você for fazer o intercâmbio. E aí, no final, você recebe uma carta de aceite, né, que seria a Card of Acceptance, que é a CA. E depois de receber, você tem que mandar a carta de confirmação para confirmar que você vai participar mesmo do intercâmbio. Então, como se preparar? A primeira coisa é ler o regulamento para entender como as coisas funcionam. Eu sei que é chato, eu sei que é longo, mas é importante ler o regulamento porque tem muito detalhe lá que pode fazer você ser eliminado do intercâmbio se você não prestar atenção, se você, por exemplo, declarar ponto de algumas formas erradas e por aí vai. Então, ler o regulamento e depois de ler o regulamento, procurar os países. Cada país tem um critério, isso vai de acordo com a vaga que aquele país declarou, eles que decidem. Então, tem país que exige, por exemplo, que você fale alemão, então você tem que colocar comprovante de alemão, e se você não sabe falar alemão, não faz sentido aplicar porque você não vai ser aceito, e por aí vai. E aí tem o SCORE, que seria o Intercâmbio Internacional de Pesquisa, e o SCOPE, que é o Intercâmbio Internacional Clínico-Cirúrgico. Tem os dois tipos. As vagas que estão lá hoje são as vagas do processo que estava acontecendo no ano passado. As vagas vão ser atualizadas no dia 30, e aí a gente vai mandar em todos os grupos da faculdade para todo mundo saber as vagas novas. Mas, geralmente, as vagas de clínico cirúrgico tendem a ser iguais. Então, se vocês quiserem entrar para dar uma olhada, para saber mais ou menos como é, vale a pena. Já as vagas de pesquisa, geralmente não são iguais, porque se algum intercambista foi, provavelmente a pesquisa foi feita e já deve ter acabado um ano depois. E depois disso é bom que você se planeje para pegar os documentos que são necessários para aplicar para o processo. No caso, os documentos que o país vai pedir, já é bom começar a procurar isso, se você já leu, você já sabe o que cada país vai pedir, e os documentos necessários que a gente vai falar mais para frente, que são as fichas de inscrição, das 4 fichas. E você tem que fazer o cadastro no site do intercâmbio. Não adianta entrar nesse site agora, porque ele não está aberto, tá? Ele só vai abrir quando o período começar mesmo, no dia 1. Mas quando abrir, é só entrar nesse site e se cadastrar para você conseguir aplicar para o processo. Então, como vai funcionar esse período desse ano? O período ele abre no dia 1 do mês que vem e ele fecha no dia 24, certo?
E as vagas do intercâmbio vão ser de abril de 2022 até março de 2023, certo? Muita gente me chama no privado perguntando, eu queria fazer intercâmbio ano que vem ou daqui a 2 anos, como funciona? Então, isso é importante entender. O PI, ele meio que é 2 anos, assim. Então, a gente está em 2021, vai ter viagem até 2023. Não adianta chegar no final de 2022 e falar, queria fazer intercâmbio em janeiro de 2023, porque provavelmente não vai mais ter vaga, entendeu? Todas as vagas já vão ter sido ocupadas agora, provavelmente. E para fazer a inscrição, então, você entra lá no site e você tem que pagar uma taxa de R$ 120, que a gente chama de taxa 1. Essa taxa é pagada no site da lojinha da IF, que é esse link aí. Dá para pagar por boleto, dá para fazer transferência. E como funciona essa taxa? Você vai ter que pagar essa taxa no primeiro dia que o intercâmbio abre. É melhor você pagar o mais cedo possível. Essa taxa ela vai ser critério de desempate, quem pagou primeiro. Então, se você e outra pessoa tiverem exatamente a mesma pontuação, a gente vai explicar mais para frente como funciona o sistema de pontuação. A pessoa que pagou a taxa 1 primeiro vai ficar classificada e a outra pessoa provavelmente vai perder a vaga. Aí tem algumas pessoas que acabam pagando a taxa 1 antes do momento em que ela é liberada. Se você fizer isso, você vai para o último da fila. É como se você tivesse pagado a taxa 1 no dia 24/9 às 23h59, certo? Então, o ideal seria pagar a taxa 1 no dia 1/9 à meia-noite ou meia-noite 1. Pagar antes disso não adianta, vai ser considerado como se você tivesse pagado por último. Além de pagar a taxa 1, aqueles documentos que eu comentei que é bom você já ter mais ou menos separado, é um instrumento bilateral de interesse. A gente tem esse documento em um drive. Se as pessoas quiserem, a gente pode mandar o link nos grupos que a gente tem de intercâmbio para elas conseguirem pegar. E esse documento, muita gente erra assinando esse documento, então, por favor, de novo, lê as instruções, o regulamento do PI, que lá está tudo explicado. Aí está mais ou menos resumido, né, que você vai ter que rubricar em todas as páginas, tem que ter assinatura de 2 testemunhas e um coordenador local do órgão na ABC. Como está na pandemia, eles estão deixando que esse documento tenha assinatura digital, certo? Talvez mais para frente volte a ser só assinatura física, mas no momento pode fazer assinatura digital. Isso, pelo amor de Deus, leia o regulamento. Tem muito detalhe que é bom vocês se localizarem, porque às vezes vocês se sentem perdidos com informações que já estão lá e aí vocês ficam em pânico e tudo mais, mas é bom ler. Se tiver dúvida também pode perguntar para a gente, obviamente. E aí depois disso, você vai ter que preencher as FICs, que são as fichas de inscrição, são 4 fichas, vai explicar cada uma daqui a pouquinho. E uma grande vantagem do processo de intercâmbio é que você não precisa escolher só um país. Você pode escolher até 10 opções diferentes quando você aplica, certo? Você coloca prioridade nessas 10 opções. E então, se você não conseguir a pontuação necessária para passar na primeira opção, eles vão tentar te colocar na segunda. Não conseguiu na terceira, não conseguiu na quarta, não conseguiu na quinta. Então, dá para escolher muitos países, dá para se divertir aí pesquisando o que você quer conhecer e tudo mais. Só que tem um detalhe. É importante que você aplique só para os países que você realmente iria se você passasse. Porque se acontecer de, por exemplo, você passar na sua 5ª opção e você não quiser ir porque você colocou por colocar, eles vão te jogar para o final da fila de espera, certo? Eles não vão te chamar mais nas outras opções, ok? Se você não for classificado em nenhuma das 10 opções, você vai ficar na fila de espera da sua primeira opção. Por isso, sempre tenta colocar em ordem de prioridade, certo? Então, só países que você realmente tem interesse de ir, você não precisa preencher os 10, se você quiser ir em 4 países, coloca só 4. Mas todos que você colocar, tem que ser lugares que você quer ir. E lembrando que só a primeira opção você vai entrar na fila de espera depois. Então, a gente tem as fichas de inscrição, são 4 documentos. A primeira delas é a mais tranquila, que é basicamente só a identificação. Você vai ter que tirar uma cópia do seu RG, frente e verso,
colocar o atestado de matrícula do nosso curso, comprovando que você é estudante, ficou preta a tela, mas que você é estudante de medicina. Boa. A 1 é a mais tranquila de todas. A 2 é um pouco mais trabalhosa. Na 2 você vai fazer a declaração da sua pontuação, para que eles consigam te classificar, e hospedagem. O intercâmbio da IF, ele é bilateral. O que isso quer dizer? Quando você fica na casa de alguém e você vai receber uma refeição por dia na casa dessa pessoa. Você não vai pagar hospedagem nem nada. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que disponibilizar a sua casa ou disponibilizar pagar um hotel, a casa de um tio, de uma tia. Você tem que fornecer residência para alguém que está vindo do país para cá, certo? Ah, mas pode acontecer de não vir ninguém nos meses que eu declarar? Pode, mas você tem que estar preparado para receber a pessoa. Pode acontecer dela, não é obrigatório que ela venha, mas se vier você tem que receber, certo? E então mais para frente a gente vai explicar como funcionam as hospedagens. Você não precisa declarar os 12 meses do ano, dá para declarar até, acho que o mínimo são 5 meses, mas tem alguns meses específicos que você é obrigado a colocar. E a FIC 3 é aquela coisa onde você escolhe todas as opções. Então são 10 opções, você não precisa escolher todas, e escolhendo só as que você realmente tem interesse. Se você escolher uma que você não tinha interesse e você por acaso passar nela e não quiser ir, você perde a sua prioridade durante o processo inteiro que vai ter, porque quando as vagas não são preenchidas, a gente tem uma coisa chamada vagas remanescentes, que elas vão rodar depois, durante o ano, no ano que vem, que são as vagas que sobraram. E é meio concorrido também as vagas remanescentes, então é bom não perder essa prioridade, por isso tome cuidado. E a última FIC, que é a FIC 4, você vai mostrar o comprovante de pagamento da taxa 1 e aquele documento lá de bilateralidade que está no nosso Drive, que tem que assinar, tem que ter testemunha, tem que ter coordenador local, não se esqueçam. E a taxa 1, ela não é reembolsável, certo? É R$120, ela não é reembolsável. Tem a taxa 2, que mais para frente a gente vai explicar, que custa R$510. Essa taxa 2, em alguns casos ela chega a ser reembolsável, em alguns casos ela é 50%, 90% reembolsável, então aí tem que ver caso a caso. Mas é isso, pode passar. Agora eu vou falar sobre a parte de pontuação. Não tem muito o que explicar, não é uma coisa de entender ou não entender, é só fatos. Então eu vou basicamente ler slide aqui para vocês. E depois a gente pode passar todos esses slides para vocês, porque obviamente ninguém vai decorar isso, então depois a gente passa para quem quiser consultar de novo quanto vale cada coisa. Mas enfim, o ano de graduação é um dos critérios que gera pontos. A partir do primeiro semestre concluído até o segundo ano concluído são 5 pontos. E depois disso só aumenta para 10 quando você tiver terminado já o terceiro ano. Depois para 15 quando tiver terminado o quarto e para 20 quando tiver terminado o quinto. Monitoria também gera ponto. Se a monitoria tiver uma carga horária de até 40 horas, você ganha 5 pontos, e se tiver mais do que 40 horas, 10 pontos. Trabalhos científicos, sendo no máximo 3 trabalhos no ano, tem esses tipos, né? Então, se tiver em andamento no momento que você preencheu os seus pontos, você ganha 5. Se tiver apresentado em eventos científicos, 10. Se tiver publicado, 15. Se você tiver iniciação científica em andamento, você ganha 10 pontos. E se você já tiver concluído uma iniciação científica, ganha 15. Lembrando que as coisas são somatórias, né? Então, você pode pontuar com isso e com isso ao mesmo tempo, por exemplo. Trabalhos científicos relacionados à IFMSA Brasil, também máximo 3 por ano. Se tiver publicado sobre a IFMSA Brasil, 20 pontos. Se tiver apresentado em eventos científicos sobre a IFMSA Brasil, 15 pontos. Trabalhos de extensão, e aqui vale o exemplo para a nossa faculdade, no caso, o Sorrir, por exemplo, dá ponto. De 20 a 70 horas são 5 pontos, e mais de 70 horas são 10 pontos.
Participação em ligas acadêmicas também gera pontos, sendo que são no máximo 2 ligas por ano, a pontuação que você pode adquirir. E aí é por tempo de participação na liga e também pelo critério de se essa liga está ou não vinculada à Blan ou à Black. Isso é uma coisa que vocês podem ver com a diretoria da liga em questão. Aí, então, até 6 meses ou 40 horas, 5 pontos. Até 6 meses ou até 40 horas, vinculado a uma dessas instituições, 6 pontos. A partir de 7 meses ou mais de 40 horas, 10 pontos. E a mesma coisa se tiver vinculada, 11 pontos. Participação como coordenador local da IFMSA Brasil também gera ponto. E também depende da quantidade de tempo que você tem ocupando esse cargo. Vai de 10 a 40 pontos, e os períodos que servem como critérios para definir essa quantidade são 4 meses a 1 ano, mais de 1 ano até 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio até 2 anos, e mais de 2 anos, ou membro fundador do comitê local. Participação como Léo, Lore ou Lone também gera ponto, cada semestre completo são 20 pontos, e participação em atividades de algum desses comitês, o SCOF, SCORE, SCORP, SCOME, ou participação num capacity building, por carga horária também. Então, sendo que são no máximo 6 por ano. Então, também tem todas essas classificações aqui, dependendo da quantidade de horas, você ganha mais ou menos pontos. Acho que não vale a pena eu ficar falando um por um aqui, porque ninguém vai decorar. Depois vocês reveem isso no conteúdo que a gente vai passar para vocês. Eventos oficiais relacionados à IFMSA Brasil ou à IFMSA. Exemplos: Assembleia Geral, Assembleia Regional, dentre outros, tem vários, né? E a participação dá 5 pontos, sendo no máximo 3 por ano. E organização ou treinadores, se você tiver organizado ou sido um treinador, 8 pontos. E faculdades que declaram vagas nos meses de julho ou agosto no intercâmbio clínico cirúrgico e no de pesquisa ganham 5 pontos para todos os alunos. E a gente entra nesse critério, a gente conseguiu isso, então todos os alunos da ABC têm esses 5 pontos. Hospedagem obrigatória também é um negócio que gera ponto. Deve ser declarado no mínimo 5 meses e deve incluir 3 dos seguintes meses: julho, agosto, dezembro e janeiro. As pontuações são 5 meses, incluindo 3 desses meses aqui, dá 20 pontos. De 6 a 11 meses, incluindo 3 dos seguintes meses, que são os mesmos, 30 pontos. 5 meses, incluindo julho e agosto e dezembro e janeiro, ou seja, tem que ser especificamente todos eles simultaneamente, 40 pontos. 6 a 11 meses, incluindo, de novo, todos eles juntos, 50 pontos. 12 meses, 60 pontos. E as hospedagens ofertadas sem restrição de sexo receberão um acréscimo de 10 pontos. Aqui eu acho que vale a pena fazer uma observação que, para quem não tem muito contato com a IF ainda, talvez não saiba disso. Os pontos se acumulam e você não gasta eles quando você usa para ir fazer um intercâmbio, o que significa que você pode usar esses mesmos pontos que você já tinha num segundo intercâmbio mais para frente no curso. Por isso que esse tópico aqui tem valor, né? Porque no intercâmbio atual você não vai conseguir usar esses pontos, mas num próximo você consegue. E são muitos pontos, então vale a pena. Hospedagens obrigatórias adicionais, 20 pontos para aqueles que optarem por disponibilizar hospedagem obrigatória adicional, e é permitido oferecer no máximo uma vaga. As características, como os meses disponibilizados, as restrições, estarão obrigatoriamente em concordância com as opções definidas para hospedagem obrigatória. Então, basicamente, são as mesmas regras. Rapidão, deixa eu só fazer um adendo. Eu sei que essa coisa de pontuação é complicada, mas existe uma planilha no Excel, que é uma calculadora, que ela está um pouco desatualizada, porque é do processo passado, então tem algumas diferenças pequenas, mas que eu vou mandar no chat aqui.
E aí vocês podem usar para simular, ficar mais fácil do que pegar e fazer na mão. Apesar de vai dar uma variância de, sei lá, 5, 10 pontos, mas dá para ter uma noção. Boa. McLovin tá aí? Oi, gente. Então, vou continuar Peraí que aqui. eu vou me mutar. Se monta aí. Vou continuar aqui o que os meninos estavam explicando. Um pouco sobre a hospedagem. Então, ele tem alguns critérios para a sua hospedagem. Ela tem que ter uma cama, tem que ter um banheiro e tem que ter um mínimo de higiene, assim, para a pessoa, né? Você tem também disponibilizar uma refeição diária pro hóspede. Ele tem autonomia para sair e vir a hora que ele quiser. E essa parte da hospedagem ela fica disponível por causa do instrumento bilateral de interesse que a gente faz na IF. Então, basicamente, você está indo para um intercâmbio e você está sendo recepcionado por uma pessoa, então você está se disponibilizando para receber uma pessoa aqui. Ela não necessariamente precisa ser você que está recebendo ele na sua casa, pode ser de um amigo, de um colega, mas você tem que estar responsável por essa pessoa e recepcionar ela. Caso uma pessoa recuse um intercambista, ele pode ser vetado o intercâmbio dele, entendeu? Caso ele não aceite assinar o instrumento bilateral de interesse, ele pode ser acabando ser vetado do intercâmbio. Pode passar. Aqui um pouco dos critérios de interesse, como todo mundo vai fazer a inscrição no mesmo PI, tem alguns critérios caso tenha algum empate nos pontos. A prioridade entre os critérios é a data e a hora do pagamento da taxa 1. Por isso que a gente fala para sempre tomar cuidado, priorizar o pagamento dessa taxa 1. A taxa 2 pode ser paga depois do processo, mas essa taxa 1 é feita com o critério de desempate, então a gente fala para sempre tentar priorizar o pagamento dessa taxa 1 na inscrição. O ano do curso concluído, isso é feito basicamente para dar prioridade para alguém que está mais à frente no curso, porque ele teria menos oportunidades para fazer um intercâmbio. E a idade do candidato que está mais ou menos nessa mesma lógica. Pode passar, Tomás. Aqui falando um pouco dos documentos que você recebe assim que você faz a inscrição e você é selecionado, né? Assim que você é classificado para uma vaga, você recebe a AF, que é um documento que vai ter todas as informações sobre o seu intercâmbio, e o Card of Documents, que é o COD, que você vai anexar alguns documentos que são importantes para controle, assim, e principalmente para o país que vai receber. Então, aí seria, tipo, passaporte, carteira de vacinação, seguro de viagem, essas coisas. A EF tem todas as informações, suas acadêmicas e pessoais, que são mais para controle e também ajuda o pessoal que vai te receber lá. Pode passar. Aqui a gente colocou uma foto do calendário do período de inscrição esse ano. Então, aqui tem todas as datas, algumas delas são burocráticas, são mais para a gente que estão na gestão, mas o mais importante para vocês seria agora, dia 30, que vai sair a lista geral de vagas, então aí vai ter quantas vagas cada país disponibilizou. Então, aí vocês conseguem ter uma ideia, assim, como teria mais ou menos a concorrência, assim, dos países mais disputados, quem tem mais vaga, quem seria mais de boas de tentar prestar. Vocês têm 10 opções lá, lembrando, né, na FIC, mas sempre coloquem, como os meninos falarem, os que você quer, já que você pode perder a prioridade para uma vaga remanescente. Aí nós teríamos do dia 1 de setembro até o dia 24 de setembro é o PI, é o período que você tem para fazer a inscrição e disponibilizar os documentos lá, preencher FIC, essas coisas para você, de fato, efetuar a sua inscrição. Aí temos parecer local, que são o parecer financeiro, isso tudo é da gestão. E aí nós temos já a lista preliminar dos classificados, dia 16 de outubro. Isso é uma lista preliminar, então vai sair quem são as pessoas que estão classificadas no momento, e aí tem um período que tem para recurso. Caso você tenha
colocado algum ponto que você acha que não foi contado, que você acha que teve algum erro ali, você pode entrar com recurso. Isso pode mudar, talvez, a classificação, dependendo da pontuação. E depois sai a lista final dos classificados, no dia 21 de outubro. Aí depois continua o processo, tem o pagamento da taxa 2, e depois começa a lista de espera e continua o processo. Mas é isso, basicamente, essas são as datas importantes agora no momento que vocês vai abrir o PI. Então, coloquem aí lembretes ou fiquem de olho que a gente vai acabar divulgando para vocês quando as coisas acontecerem. Acho que é isso. Só para reforçar, todos aqueles documentos, todas aquelas fichas, vocês não precisam ter isso em mãos quando vocês pagam a taxa 1. O pagamento da taxa 1 é só para garantir a sua prioridade no processo quando você pagar antes, né? Quanto antes, melhor. Mas você não precisa ter tudo em mão. Você vai ter até o dia 24/9 para dar todos os documentos. A velocidade que você entrega os documentos não afeta. Se ele tem uma dúvida. Então, geralmente, quem vai vir é um intercambista que vai trabalhar aqui na ABC. Então, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é fortemente recomendado que seja em Santo André ou na região do ABC. Porque se eles vierem, provavelmente eles vão ficar ou na faculdade fazendo a pesquisa, ou eles vão ficar no H1 de Santo André. Mas, sendo na região do ABC, ou até mesmo em São Paulo, acho que não tem muito problema, porque se você ensinar a pessoa a chegar lá, ela se vira, né? Pelo amor de Deus, são adultos, né? Você ensina ele a pegar metrô e busão e o cara se vira. Mas na região São Paulo, ABC, assim, dá. Mais longe que isso é difícil. E transportes precisa bancar? Geralmente não. Isso daí é com eles. O acordo mesmo é a refeição e a estadia. Gente, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Para as atividades, né, para declaração de ponto, a gente precisa ter certificado? Como é que funciona? Ou é só declarar? Isso, você na FIC, é a FIC 3, declaração de pontos. Tudo, você pede certificados e você anexa os certificados. É por isso que, às vezes, tem inclusive o período de recurso, assim, para caso algum certificado não esteja no formato certo ou tem algum problema, esse é o período para você entrar com recurso e conseguir consertar isso. Tudo tem que estar certificado, porque se você só declarar, caos, né? Então, tudo aí, por isso que esse período do dia 1º ao dia 24 é o período para pedir certificado de liga, na secretaria da faculdade, que aí vocês conseguem ir atrás desses documentos para você, no final, conseguir anexar todos eles e enviar. Beleza, obrigada. E eu tenho mais uma dúvida. Por exemplo, o pagamento a gente faz nessa lojinha da IF, e daí tem outros links, né, que pra gente conseguir acessar as outras coisas. Vocês podem mandar esses links, tipo, no chat, assim, para ficar mais fácil de conseguir? Obrigada. E esses documentos que a gente precisa, essas fixas, a gente pega onde para preencher? Em outro site? No Drive, eu vou pegar o documento do Drive e mandar. No Drive, ele tem um modelo de tudo, juro, é maravilhoso esse Drive. Ele tem um modelo de todas as declarações que você... declarações não, né? Todos os certificados que você tem que mostrar. Ele tem modelo dos documentos que os países pedem. Tem país que pede, tipo, carteira de vacinação. Eles montam um modelo de carteira de vacinação e tudo mais. Aí eu vou pegar o link aqui e aí vocês procuram lá. É que eles estão um pouco desatualizados porque é tudo do processo passado. Tudo desse processo vai sair só no dia 30. As vagas, os documentos novos e tudo mais, mas vai estar tudo lá. Então, eu vou pegar e colocar aqui. Tá bom, muito obrigada, gente.
Desculpa a demora, eu tava mandando negócio ali. Calma aí. Até onde eu saiba, é só se você for classificada também. Você aplicar para o PI não vai querer dizer que você tem que receber, só se você conseguir passar mesmo. E qual a chance do segundo ano conseguir um intercâmbio clínico cirúrgico? Depende muito. A gente tem a lista de pontuação mínima e máxima, que foi do ano retrasado, a desse ano vai sair no dia 30 também. Dá para ver segundo barra cursando terceiro. Então, depende muito de cada país. Tem países que são mais concorridos, então se você falar assim, eu quero fazer clínico cirúrgico no Canadá, 0. Assim, a nota de corte é absurda. Agora, eu quero fazer clínico cirúrgico na França, no Egito, existe chance, depende da sua pontuação, da faculdade que você quer ir, qual clínico cirúrgico que você quer, porque tem várias áreas, né? Tem gente que, por exemplo, cirurgia é uma área que acaba sendo um pouco mais concorrida e por aí vai. Mas tem chance. E, Carol, tem uma observação que alguns países parecem, assim, no senso comum, países muito concorridos por ser, tipo, puta da hora o lugar, mas às vezes eles têm umas exigências que poucas pessoas conseguem cumprir. E talvez seja o seu caso, sabe? Talvez você seja a pessoa que consegue. Então, sei lá, você fala norueguês, você já tem grandes chances de conseguir ir para a Noruega, tá ligado? Foi um exemplo aleatório, assim, eu não lembro da pontuação da Noruega, mas só para você saber que tem países, assim, que ficam com a pontuação baixa por exigir coisas que muita gente não consegue. A Inglaterra, por exemplo, é um país que todo mundo quer ir, só que eles têm requisitos de inglês que poucas pessoas têm, sabe? Eles exigem, tipo, uma prova, acho que é o SAT, com nota X. E aí muita gente não consegue essa nota e sobra vaga. Tanto é que na Inglaterra, se eu não me engano, nem tem nota mínima, porque geralmente não preenche. Isso, IELTS. É isso aí. Gente, tem mais uma pergunta. Quando abrirem as vagas remanescentes, a pontuação que eu vou usar é a pontuação que eu usei agora no PI, ou pode ser a pontuação que eu consegui acumular até abrirem as vagas remanescentes? A pontuação que você vai usar é a pontuação que você tem no momento que você está aplicando. Então, se você está aplicando agora, não interessa que o intercâmbio é para 2023. A pontuação que você tem é essa de agora que você está aplicando. Agora, se você quer fazer um intercâmbio em janeiro de 2023 e por acaso abriu uma vaga em dezembro, abriu em dezembro uma vaga para janeiro, isso não vai acontecer, tá? Geralmente elas precisam de 3 meses de antecedência e tudo mais, mas vamos supor que isso acontece. E aí você aplica em dezembro, você vai ter a pontuação de dezembro. Então, se você tiver terminado o terceiro ano lá, você vai ter a pontuação de ter terminado o terceiro ano. E por aí vai. Obrigada. Aí perguntaram se a maioria dos países pedem provas de língua. É difícil. Por isso que é importante vocês entrarem no site e verem, porque cada país tem uma regra e a gente não consegue acompanhar tudo. Do que eu já vi, o inglês sempre é obrigatório, não importa para onde você esteja indo. É, assim, requisito mínimo. Geralmente eles pedem algum certificado. Os países que pedem certificado de prova são mais raros. Geralmente é certificado esses daí que você consegue fazer online de graça ou, sei lá, uma escola de inglês, sei lá. Agora, tem países que eu vi que exigem, por exemplo, eu sei que no Peru tem lugar que está exigindo você ter o B1 do Delhi, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eu já vi na França lugar que francês não era obrigatório. Era bom ter francês, mas não era obrigatório, você podia ir só com inglês. Por isso que é importante entrar no site e ver para cada país, porque tem muita peculiaridade, cada país e cada vaga, né? Isso é uma coisa que eu ia falar, tipo, às vezes tem alguns países que têm vagas em lugares diferentes. A Itália, por exemplo, tem várias cidades diferentes. E aí as regras variam de acordo com a cidade, de acordo com a faculdade, no caso, né?
E aí, esse exemplo que o Leite deu, aconteceu isso. Tipo, tinha cidades que não, nem exigiam francês. Em compensação, tinha outras que exigiam francês com uma prova de proficiência da língua que você teria que ter feito, e não só ter feito a prova, mas ter atingido uma pontuação X. Eu acho que era nível B2 a cidade que eu vi. Então, realmente tem que ver caso a caso. Mas assim, gente, numa regra geral, assim, a maioria, normalmente o inglês é uma língua comum. Então, normalmente se pede o inglês, tipo, você pode colocar um nível básico assim de inglês, mas não tem exigência normalmente de uma prova específica. Tem certos países que são mais rigorosos, mas normalmente você pode apresentar qualquer certificado de inglês, entendeu? Então, inclusive, tipo, pode ser uma prova online que você vai fazer e emite certificado, por exemplo, uma prova online gratuita, mas eles não têm essa exigência, muitos dos países não tem essa exigência, tipo, tem que ser um IELTS ou tem que ser uma prova TOEFL especificamente. Tem alguns que sim, mas normalmente não. E normalmente pede o inglês como uma língua comum e eles assim, eles falam que é melhor que se tenha a língua do país, mas normalmente não é necessário. Essa pergunta que fizeram de quem está no primeiro ano tem que aplicar para o intercâmbio de pesquisa. As chances de passar no de pesquisa geralmente são maior, porque a busca pelos estudantes de medicina geralmente é fazer clínico cirúrgico, né? As pessoas querem atender outras pessoas. Mas também depende do país. Tem país que pesquisa é concorridaço. Mas geralmente é mais tranquilo. O João, ele é coordenador e teve bastante gente do primeiro ano passado, que conseguiu passar, né, João? Fala aí. Acho que teve umas 6, 7 pessoas. Não, sim, realmente. No de pesquisa normalmente tem um pouco menos de pontos, assim, para você passar. E também tem um pouco menos de restrições, assim, das vagas, entendeu? Porque às vezes você quer fazer clínico cirúrgico, mas aí tem os países que vão receber, eles esperam um mínimo de bagagem, assim. Então, se você vai fazer um clínico cirúrgico em GO, se espera que você tenha passado por GO, pelo menos na faculdade. E isso, às vezes, é uma barreira para os anos mais novos. E no de pesquisa, normalmente, não tem muitas essas barreiras. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar aí. Aproveitem que o Leite está de bom humor hoje, ele responde tudo que vocês perguntarem. Só hoje. Que isso fique explícito. Sim. Lex, acho que podemos passar para a parte dos relatos do pessoal da Os quarentena. relatos. Então, hoje a gente tem depoimento, relato de 3 pessoas muito especiais, dos nossos séries, que eles foram viajar para pesquisa. E agradeço muito vocês terem topado o nosso convite e tenho certeza que será muito recompensadora a participação de vocês. Início, pode começar? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Tá, calma aí. Eu só vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ingrid, para quem não me conhece. Eu estava vendo o nome de algumas pessoas aqui que estavam presentes, e acho que eu não conheço a maioria mesmo. Mas eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz que vocês estão vindo nessa reunião, porque para você participar do intercâmbio é muito importante você fazer coisas na faculdade, conseguir esses pontos. Então, quanto antes você se dá conta disso, é melhor. Senão as pessoas chegam no quinto ano e querem fazer intercâmbio e não tem pontos suficientes. Então, é isso, calma. Eu preparei uma apresentação de slides que eu não sei como compartilhar, eu acho que é aqui. É a tela inteira, né, gente? Ah, calma. Isso aí.
Se você quiser Eu me tô passar com os slides, eu projeto para você. Ah, você já arrasou. Tá. Vê se foi. Eu não tenho aula EAD desde o ano passado direito, então eu não sei se tá certo. Acho Tá que... projetando a tela do Meet. Ó, vê se foi. Agora tá perfeito. Eu só coloco em apresentar. Calma, gente, meu computador tá meio leve. Tá. Perfeito. Tá Bom, gente, eu fiz intercâmbio para Santiago, no Chile, tá bom? E, bom, como tudo começou, esse slide tá em branco mesmo. É meio ruim que eu não consigo nem me ver, nem ver vocês, mas tudo bem. Basicamente, no meu primeiro ano, eu estava numa reunião, assim, exatamente que nem essa que os meninos fizeram. E eu lembro que o pessoal, né, do intercâmbio da época, eles mostraram também os pontos, eles mostraram quantos pontos mais ou menos tinha sido também, sei lá, para a Alemanha, para o Chile, para o Canadá, tipo, para vários países, né, do PI anterior. E também mostraram as taxas. E eu lembro que eu fiquei em choque com os valores. Eu acho que talvez alguns ficaram hoje também. Eu achava que tinha faltado um zero, assim, que eles tinham esquecido de pôr, porque quando você compara os valores do intercâmbio da IF com de empresas de outros lugares, é muito baixo o valor. Você considerar que isso já está incluso sua moradia, pelo menos uma refeição no dia, seu estágio. Você basicamente tem que comprar a sua passagem para ir, o resto, né, das alimentações, e coisas que você vai fazer por lá. Então, isso me encantou muito. Eu falei, nossa, eu preciso... Ai, meu Deus do céu, chutei a mesa. Eu lembro que eu falei, nossa, eu preciso muito fazer esse intercâmbio. Mas eu não queria fazer no segundo ano, porque o segundo ano é muito puxado, e eu achava que eu não ia ter pontos também suficiente para fazer no segundo ano. Daí eu resolvi ir acumulando. A gente teve até uns intercambistas que vieram nesse meio tempo. Essa daqui foi a intercambista que o Felipe, que vai falar depois, ele recebeu. A gente levou ela na Paulista. Pré-pandemia tinha uns xoxós de final de semana que eram muito gostosos. E essa sementinha, assim, foi plantada dentro de mim. Eu queria muito fazer intercâmbio. Daí, no final do segundo ano, quando abriu o PI, eu resolvi me inscrever. E eu coloquei lá na ordem lá das 10 opções, né? Eu coloquei, por exemplo, você pode pôr que você pode ir o ano inteiro, ou que você pode ir, sei lá, só em julho, dezembro e janeiro. E eu pus essa opção, porque a nossa faculdade é muito difícil você fazer em outros meses, que não quando você está de férias. E o Chile não foi minha primeira opção, acho que estava no top 3, mas não era a primeira. E quando eu coloquei, no final, eu acabei sendo selecionada para ir para o Chile em janeiro do outro ano. Então, eu estava no segundo ano, daí até o terceiro ano, e daí eu ia em janeiro, no começo do meu quarto ano. E, por um lado, isso foi muito bom, porque eu passei um ano me planejando. A Aline, que vai falar depois de mim, ela foi antes, ela foi em julho. Então, eu acompanhei todo o processo dela, a viagem, e isso foi muito bom para mim. E também eu recebi a minha duas intercambistas nesse ano. A primeira foi essa daqui, que é a Agatha, ela era da Polônia. Aqui foi no primeiro dia dela, eu moro na Vila Madalena, então a gente já levei ela no primeiro dia no Beco do Batman, levei ela na feira para comer pastel, tomar caldo de cana, que ela amou, tipo, amou mesmo, assim. E foi muito gostoso, o nosso jeito, assim, bateu muito, ela era muito parecida comigo. Nos finais de semana ela viajava, que existe um programa no Brasil que chama Beach Project. E os intercambistas podem viajar para, sei lá, um final de semana ela foi para o Rio de Janeiro, outro para Santa Catarina, outro para o Mato Grosso. Então, nos finais de semana mais ela viajava, mas durante a semana ela ficava comigo em Santo André. E foi muito gostoso, assim, a gente fez, na época tinha outros intercambistas também, essa aqui era a Glória, que era da Itália, essa daqui é a Agnieszka, que também era da Polônia, elas se conheceram aqui. E essa aqui era a Bernarda, que acho que ela era da Eslovênia, não tenho certeza. E isso aqui foi uma festinha que a gente fez no Diamante, apresentou corote para elas, caipirinha. Foi muito gostoso. E é muito bom quando vem numa época assim que tem outros intercambistas, que dá para fazer xoxós, dá para fazer um monte de coisa. Essa aqui foi a festinha que a gente fez.
E foi muito gostoso, assim, ela ficou super próxima dos meus pais, do meu irmão. Esse aqui foi o último dia dela aqui, a gente saiu para jantar. E, assim, foi uma experiência muito legal, tipo, muito legal receber um intercambista na sua casa, assim. Eu já tinha interagido com teve um intercambista que a gente levou na Peruada, teve um outro intercambista que ele veio, ele participou do Comu com a gente, teve outro intercambista que foi para a Intermed. Mas, assim, você ter um intercambista na sua casa é muito diferente. Eu recebi também uma outra intercambista, porque eu pus aquele que, para você receber um intercambista mais e ganhar mais pontos. Só que no final não deu muito certo, ela era bem diferente de mim, então nem tenho foto com ela. Mas, assim, no final deu tudo certo. Ela também viajava muito nos finais de semana, então eu não tive muito contato. Daí, bom, janeiro de 2020 chegou o dia da minha viagem. Foi, assim, última viagem pré-pandemia, então é uma viagem muito especial para mim também por causa disso. E, bom, basicamente, né, eu fui para Santiago. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo minha setinha ou não, mas eu estou mostrando. Eu fui para a Universidade de Chile. Eu não falo espanhol, gente, então, assim, eu falo bem mal. E esse aqui era o prédio da Faculdade de Medicina. Essa universidade é a principal universidade pública de lá, seria tipo a USP, assim, de São Paulo. E ela era muito boa, tipo, muito boa, enorme. Aqui era meio um dos espaços internos, assim, que tinha, era onde eu almoçava, tinha uns food trucks, era muito legal. E eu fiquei na parte de histologia, que é esse nome aqui em espanhol, que eu não vou ler, porque a gente vai passar vergonha na frente de vocês. Mas, basicamente, eu ficava vendo lâminas durante o dia, era das 9 da manhã até umas 7 da noite. Esse aqui era meu professor, que estava aqui dando uma aulinha, assim, explicando a pesquisa dele. E a pesquisa era sobre criptorquidia, então a gente ficava contando células, assim, no microscópio. Esse aqui era o laboratório dele, que tinha outros microscópios para cá, era bem legal. Tinha essa menina era a Sylvie, que ela era do norte do Chile, na região da Atacama. E foi muito bom ter ela lá, a gente ficou super amigas e foi ótimo porque, assim, né, eu não falava espanhol e meu professor não falava português. Então, basicamente, eu falava em português com ele e ele meio que entendia, ele falava em espanhol comigo, eu meio que entendia. E quando dava algum problema, assim, muito sério de comunicação, a Silvia ajudava porque ela falava inglês, então ela traduzia. E assim, a gente ficou super próximas, eu levei ela para os xoxós da IF e foi muito legal, assim, foi muito gostoso. A gente até aplicou prova para alunos do primeiro ano de histologia e foi muito legal, assim, eu gostei muito que é algo eu nunca tinha feito, tipo, nunca tinha contado células no laboratório de histologia da faculdade, foi uma pesquisa bem legal. O professor, ele deu até a oportunidade de a gente continuar a pesquisa, publicar e tal, depois que eu já tinha voltado para o Brasil. No final acabou não dando certo por causa da pandemia, porque também eles ficaram em quarentena. Mas assim, foi bem legal. E aqui para mostrar um pouquinho só como que era, aqui era essa estação, acho que tá meio pequena, mas chama Hospitales, que era onde ficava a faculdade de medicina. E a minha casa ficava aqui, na Príncipe de Gales. Então eu pegava esse metrô todo dia, e aqui era o centro de Santiago. Então, nos finais de semana, quando eu não estava na faculdade, eu vinha aqui para o centro para conhecer a cidade mesmo. E nessa região aqui é a Cordilheira dos Andes. Então, meu quarto dava vista, era essa vista aqui, era muito lindo. Todo dia de manhã eu adorava ver essa vista. E essa aqui foi a menina que me recebeu, é a Jocelyn. Ela era do sul do Chile, ela fazia medicina. E esse é o irmão dela, que fazia engenharia. Esse aqui é o namorado dela. E eles foram muito simpáticos comigo, assim, eles foram uns fofos. No final, eles não me ofereceram aquela uma refeição, mas tudo bem, que eles foram tão fofos que eu nem falei nada. E eles me levaram para sair. Aqui tem umas fotinhas, daqui foi o presente que eles me deram logo no começo, nas primeiras semanas, eram chocolates. Isso aqui foi quando a gente foi num barzinho, que a gente pedia essa bebida, assim, pré-pandemia, dividiu canudo, foi ótimo. Esse negócio aqui com batata, é tipo batata, ovo estrelado, cebola caramelizada, linguiça, é um tipo um típico de Santiago. Eu comi, eu não gostei muito, eu acho a nossa batata com cheddar e o bacon melhor. E isso aqui foi na última noite que eu tava na casa deles, porque acho que nos últimos 10 dias meus pais foram até o Chile para me encontrar. Então eu fiquei com eles, e daí na última noite na casa da Jocelyn, eles me levaram essas comidas que eram meio típicas do Chile,
bem parecidas com as brasileiras, assim, tipo, tinha essa aqui parecia um vinagrete, um pastel, assim, meio empanada, uma linguiça, mas era muito gostoso. E um dia eu fiz brigadeiro também para eles. E além disso, eu fui para o Chile na época em que estavam tendo aquelas manifestações, que era em 2019, 2020. E eu achei isso muito interessante, tipo, eu acho que eu não teria tido essa oportunidade em outros momentos, talvez até se fosse com a minha família ia falar, tipo, não, não vamos para o Chile nas manifestações. E foi muito legal, assim, eu não vi de perto nenhuma manifestação acontecendo, eu só vi, tipo, da janela do carro. Mas teve um dia que uma menina do intercâmbio da IF me levou para o centro da cidade, num lugar que tinham vários grafites, lambe-lambes, pichações, um monte de coisa, que são esses daqui, né, todos. Tinha muito mais. E foi muito legal, assim, de ver isso. Eles estavam A manifestação deles era muito parecida com aquelas que a gente teve, acho que em 2014. E foi muito, muito interessante ver. Essa bandeira aqui é da principal tribo indígena que eles têm lá, acho que é Mapuches, eu não sei falar espanhol, mas acho que é isso. E esse aqui é um dos líderes dele que foi morto num confronto com a polícia. E foi muito legal de ver. Esse aqui, essa pedra, eles estão questionando, tipo, manifestantes que ficaram cegos em confrontos com a polícia. E essas bandeirinhas aqui, cada bandeirinha é de um movimento. Essa daqui vermelha era do movimento feminista que eu comprei. E eles usavam essas bandeirinhas amarradas no pulso durante as manifestações, para mostrar no que eles acreditavam. Eu achei isso muito legal. Além disso, eu fui, tipo, turista mesmo, assim, nos lugares importantes. Estou mostrando aqui para vocês, não sei se vocês querem ver, mas tudo bem. Isso daqui é, tipo, se chama Casa de la Moneda, que é, tipo assim, a sede do governo. E a foto tá bem distante, não tem ninguém lá, porque a praça inteira estava cercada por causa das manifestações, você não conseguia chegar perto. Esse aqui era o Cerro de Santa Lucia, qualquer coisa assim, que tinha umas águas embaixo, subia uma pedra, via a cidade, assim, 360 graus, era muito legal. Tinha a igreja também, no centro histórico. Esse aqui era um museu de história natural, tinha, assim, uns ossos dentro, era legal. Daí teve um dia que teve um xoxó da IF, que acho que foi um dos dias mais legais, assim, para mim. Por isso que, gente, sempre valorizem. Quando voltar, pós-pandemia, tiver xoxó, tipo, conheçam os intercambistas, porque é muito legal. Nesse dia, uma menina da IF e o namorado dela me levaram para fazer uma caminhada pela cordilheira, que ia até essa cachoeira. E daí, junto, foi uma outra menina, que era intercambista, que eu nem sabia que estava lá, e ela era brasileira, de Belém do Pará. E também foi um menino da Colômbia, e eu arrastei a Silvia para ir comigo. Então foi muito legal, foi muito gostoso esse passeio. Depois a menina da IF fez um churrasco na casa dela pra gente, que nem estava incluso, mas assim, a gente gostou tanto, a gente se deu tão bem que eles resolveram fazer. E daí, na minha última noite, na casa da tia Jocelyn, ela e o namorado me levaram para esse festival de luzes que estava acontecendo, que eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Era um parque e eles construíram esses negócios. Era, tipo, enorme, assim, olha o tamanho das pessoinhas aqui perto. E era tudo iluminado, você ia passeando, assim, tinha uns que ficavam em cima da água, e foi muito lindo, foi muito legal, assim, de ver. Depois meus pais chegaram, daí eu fiquei mais com eles, a gente foi nesse parque que tinha umas esculturas a céu aberto. Esse aqui acho que é o maior prédio da América Latina, se não me falha a memória. Levei eles de novo para ver a cachoeira, porque eu gostei muito desse passeio. Aí a gente foi em 2 vinícolas, que foi muito legal. Para isso a gente foi de carro, nos finais de semana. A gente foi nesse templo, que se chama Templo Bahá'í, que é um templo que fica na cordilheira. Vocês veem, essa aqui é a vista lá do templo, tipo, aqui é Santiago. E esse templo, ele não tinha nenhuma religião. Eles acreditam que, tipo assim, você entra dentro dele, é um silêncio, e você, tipo, reza assim pra quem, pra o quê, pra sei lá o que força que você acredita. Eu achei isso muito legal, tipo, embaixo eles tinham uma biblioteca, era toda uma filosofia, assim, é muito bonito. A gente foi nesse lago também, que era no meio da cordilheira, que era maravilhoso essa água, assim, tipo, muito linda. E também teve um final de semana que a gente foi para Valparaíso e Vinha del Mar. Essas fotos aqui são de Valparaíso, mas eram cidades assim, tipo Santo São Vicente. E era uma cidade que tinha várias casinhas coloridas, vários grafites, e a casa do Pablo Neruda, para quem gosta de poesia, fica a dica. E, gente, é isso. Eu falei muito rápido porque eu tô nervosa, eu não sei falar no EAD,
Mas eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Eu espero que a reunião que os meninos fizeram tenha plantado a mesma sementinha em vocês que plantou em mim quando eu estava no meu primeiro ano. E que vocês possam fazer intercâmbio pela IF. É uma experiência única, uma experiência assim, mesmo se você não for para o primeiro país da sua lista de 10, mesmo que você, sei lá, eu queria muito para a Alemanha, que minha família é de lá, mas hoje em dia eu fico pensando, se eu tivesse ido para a Alemanha, eu acho que não teria sido, assim, não teria sido a mesma coisa, porque a Alemanha é um lugar que eu posso ir com a minha família, tudo. Santiago é muito diferente e às vezes você pensa, falar América Latina, acho que não vai ter tanta coisa para fazer. Por isso que eu quis pôr tanta foto para vocês verem, tipo, que tem coisas. Às vezes não é, tipo, Estátua da Liberdade ou um lugar muito conhecido, mas são lugares muito lindos. Cada cidade tem a sua história. E, assim, quem quiser ir para Santiago, fica à disposição, se vocês quiserem tirar dúvida. É uma cidade, assim, que eu fui muito bem recebida por todo mundo. E foi uma cidade que eu me senti muito segura. Eu andava à noite, eu andava sozinha, não tinha problema nenhum. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode tirar, tá bom? Calma aí. Ai, não sei se deu certo. Como que para isso? Pronto. Calma aí. Ai, gente, eu tô vermelha. Mas eu fico vermelha pra tudo, tá? Foi ótima, fiquei tranquila. Quem me conhece ao vivo sabe. Foi impecável. Oi, Aline, bem-vinda para contar o seu relato. Fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui. Se tiver algum problema, minha internet é meio ruim, daí vocês me interrompam, tá? Porque eu não vou estar vendo. Tá dando para ver? Ainda não. Agora foi? Agora tá indo, tá carregando. Perfeito. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho do meu intercâmbio. Eu fui para Tucumã, na Argentina, em 2019, em julho. E aí eu vou falar rapidinho só como que foi esse processo da escolha, né? Assim como a Ingrid, eu não vou repetir as mesmas coisas, porque foi basicamente o mesmo processo. A gente foi junto na reunião da IF, em que explicaram tudo isso. A gente se animou, a gente falou, não, a gente vai fazer intercâmbio. E eu também me planejei para fazer inscrição no segundo ano, né? E para viajar no terceiro. Aí, entre escolher, né, pesquisa e clínico cirúrgico, eu estava meio assim, falei, acho que eu vou tentar pesquisa primeiro, tem a questão dos pontos também, mas eu acho que eu me sentia mais segura também, porque eu falei, acho que eu não conheço muita coisa, né? Mas eu acho que isso é muito pessoal, assim, se você se sente seguro para fazer clínico cirúrgico, independente do ano que você tá, só mergulhe, vai e tá tudo certo. E eu também tinha expectativa de poder fazer um segundo intercâmbio em clínico cirúrgico, mas aí a pandemia veio e estragou o plano de muita gente. Mas, enfim, acabei fazendo pesquisa lá na Universidade Nacional de Tucumã. E também, igual a Ingrid falou, às vezes a gente não valoriza muito a América Latina. A Argentina foi minha terceira opção. Eu coloquei, acho que Espanha em primeiro, Portugal em segundo, mas já tinha na cabeça que eu não ia conseguir o meu primeiro e segundo lugar por causa de pontos que eu já tinha visto, né, pontos dos anos anteriores, não tinha pontos suficientes. Coloquei por desencargo, mas imaginei que a minha terceira opção, na verdade, seria a minha primeira mesmo. Outras coisas também que eu levei em consideração são os custos, porque apesar da gente pagar só essa taxa, né, a gente tem que considerar também custo de passagem, se você for querer fazer turismo, também tem o custo dos passeios, tem custo também de restaurante em outros lugares que você for, e a América Latina acaba sendo também mais acessível, né, do que a Europa, lá no norte da Europa e tudo mais. E também, de novo, aqui eu achei que eu poderia ter todas as oportunidades de ir mais longe depois, né, no segundo intercâmbio, mas acaba não dando certo. E a última coisa que eu tive que decidir foi, depois, né, que eu apliquei, eu vi que eu passei, você escolhe se a sua primeira opção é uma cidade, por exemplo, se eu quisesse ficar em Buenos Aires, ou se eu colocava a minha primeira opção como projeto. Acabei colocando projeto porque, lendo, né, igual os meninos explicaram, você tem que ler todos os países que você tem interesse e ler as regras deles, né? E uma das regras lá da Argentina era que eu teria que ter passado na disciplina que eu estou aplicando o projeto. Então, eu falei, vou escolher o projeto para ter essa segurança. E aí, escolhi um projeto na área de patologia, porque eu já tinha passado no segundo ano e teria passado no terceiro também. E aí, eu fui nesse projeto aqui que está na tela, não vou ficar falando muito sobre ele, que acho que
não é o caso aqui. Só para localizar vocês, porque eu mesma não conhecia muito o resto da Argentina, né? Buenos Aires está aqui, que todo mundo conhece, e aí Tucumã é esse rosinha aqui, lá no norte. E aí é muito pouco conhecido, assim, o norte da Argentina é meio negligenciado por eles mesmos, porque eles têm mais raízes, assim, muito parecidas com Chile, Bolívia, então, às vezes, o sul, o próprio Buenos Aires, acaba negligenciando essa região, assim, mas vocês vão ver que é uma região apaixonante e eu vou super promover, assim, tipo, guia turística. E aí, já que tá aqui o mapinha, né, eu fui para Tucumã, fiquei na cidade de Tucumã mesmo, consegui conhecer várias cidades dentro do estado de Tucumã, também fui para Catamarca, para Salta e para Rui Rui. E aí, vou mostrando para vocês aqui. Em relação à parte acadêmica, então, eu acabava não ficando na faculdade mesmo, porque o setor que eu fiquei era nesse hospital aqui. Então, eu ia todo dia para o hospital mesmo, ficava lá, em geral, acho que das 7 ou das 6 até umas 2, 3 da tarde. Às vezes eu ia à tarde só, às vezes só de manhã. E o que aconteceu também quando eu fui, teve alguns dias que teve greve lá de transporte. E aí acabaram suspendendo as atividades. Então, eu tive alguns menos dias acadêmicos, assim, por conta disso. Mas aí não tem problema, né, que a gente aproveita para viajar. E lá, basicamente, fiquei no setor de patologia, né? Então, a gente acompanhou, assim... Eu sei que patologia parece muito chato, eu não gostava também na faculdade, mas lá foi uma experiência totalmente diferente. Eu fui no laboratório de macroscopia, a gente realmente via as peças, a gente via como era preparado, a gente via eles cortando, via... eu lembro que eu nunca vou esquecer, um rim que eu vi lá, gigante, assim, 3 vezes o tamanho, com um cálculo que era o tamanho de uma bola de ping-pong, assim. Então, a gente via, a gente tocava, a gente fazia... A gente preparou lâmina também, nem sabia como que era o processo de fazer. Isso aqui foi uma lâmina que eu preparei. Eu tirei foto porque é tipo uma mãe orgulhosa, assim, que dá trabalho. A gente pensa que não, mas dá trabalho. E aqui fingindo que eu tô vendo alguma coisa no microscópio, mas é só fingindo. Essas eram minhas orientadoras. E esse daqui era o Gabriel, era um mexicano, e ele estava junto comigo na pesquisa. Então, nós dois tocamos a pesquisa junto, assim. Então, foi bem legal também, porque eu não estava sozinha, assim. Se eu não soubesse alguma coisa, a gente se ajudava. Essa daqui era minha host, a Grécia. Ela era de Salta, na verdade. Ela ficava em Tucumã, porque eu fazia faculdade lá, né? E ela dividiu apartamento com a Mar, que fazia psicologia. E elas foram sensacionais, assim. Não tenho um A para reclamar delas. Me receberam muito bem. Me acolheram, assim, como família. Foi incrível. Na despedida, inclusive, foi muito difícil, assim. Todo mundo chorou porque não queria ir embora. E, enfim, é uma relação que você constrói muito grande, assim, vale muito a pena. E aqui ela tá com prata de brigadeiro também, igual a Ingrid fez, também fiz. Sempre faço uma carta na manga e todo mundo em geral gosta. Dos outros intercambistas, então... Ai, gente, desculpa o laser, eu sou meio ansiosa, daí fico com o laser pra lá e pra cá. Mas, então, esse daqui era o mexicano, essa menina era de Honduras, a gente geralmente fazia os passeios juntos, nós 3, e tinha mais uma mexicana também, que não tá aqui nas fotinhas. Aqui foi um dos passeios que levaram a gente, eram umas feirinhas lá no centro da cidade. Aí tinha uma barraquinha do Brasil, me fizeram tirar uma foto lá, conversar com o pessoal de lá, que eles serviam coisas típicas do Brasil. E aqui, nesse daqui, é o congresso lá de Tucumã. Aqui mais fotinhos, aqui mais xoxós que levaram a gente para barzinho, comer. A gente fez várias coisas também. Essa menina também era brasileira, aqui é a outra mexicana. E uma foto do mexicano dormindo, porque em qualquer lugar que ele encostava, ele dormia. Então, é isso. Em relação agora um pouquinho da cultura, né, vou ser bem rápida, assim, mas é só para promover, assim, porque tem muita coisa que a gente não conhece, falar, igual a Ingrid falou, não tem nada para conhecer na América Latina, mas tem muito, muito mesmo, assim. Descobri lá também, inclusive, que Tucumã foi o epicentro, assim, de onde aconteceu a independência da Argentina. Então, é uma cidade, assim, totalmente histórica, assim. Tem muita relevância histórica e cultural. Aqui era a Casa da Independência. Então, é um museu que conta basicamente toda a história do processo de independência da Argentina. Eu, inclusive, passei o aniversário da independência, que foi 9 de julho, eu estava lá. Aqui é uma fotinho da rua. Nessa rua, eles fizeram, no dia da independência, né, fizeram desfile, desfilaram com moto, desfilaram com os cachorros lá da guarda. É uma festa mesmo. Depois fizeram show. Muita gente vai, tipo, de outras cidades, inclusive de outros estados, né, inclusive Buenos Aires. O presidente foi para lá também. Teve fogos, enfim, feirinha. Vira uma festa mesmo. Então, foi bem legal essa experiência, né. Aqui é o congresso, e muitas igrejas, coloquei, tipo, 2 só, essa daqui foi em Salta, essa em Catamarca,
porque, assim, se fosse colocar de todas, acho que, sei lá, mais de 10 igrejas, mais de 20 museus, porque eu adoro essa parte de história e cultura, então é sempre muito rico, a gente sempre consegue aprender. E lá também, a parte de paisagem, assim, é surreal, a beleza, assim, das coisas, e é muito pouco divulgado, inclusive lá, o turismo não é, tipo, muito forte no norte, e eu acho que é uma pena, assim, porque é uma riqueza, assim, inexplicável, sério. Aqui era um mirante, a gente andou super para chegar lá, mas valeu muito a pena. Aqui eles chamam Cerro de los 14 Colores, que é, tipo, Montanha das 14 Cores. E, basicamente, a gente conhece mais, tipo, aquelas no Peru e tal, mas, assim, se for pesquisar, ela é da mesma geologia, assim, daquela montanha, como se fosse uma continuação, assim, e passa por vários países. E aí não é divulgado, sabe? A gente conhece a do Peru e só, e muitos outros países também têm um relevo tão bonito quanto, sabe? Pouco divulgado e, gente, é surreal isso ao vivo, sério. Muitos cactos, para quem gosta de cactos, foi bem legal. E aqui também era, tipo, canyon, sabe? E no meio da estrada, assim, você parava o carro e descia para conhecer todo o relevo, assim, parava, descia, tirava foto. Ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho, as pessoas são esses pontinhos, assim. Então, juro, inexplicável, assim. É igual a Ingrid também, meus pais também foram uns dias para lá, e a gente acabou juntando, né, o útil com o agradável, eles tiraram férias, e aí fazia um tempinho que a gente também não viajava junto, então, os finais de semana, alguns, eu viajei com eles. Mas, assim, mesmo se você estiver sozinho lá, os outros intercambistas, por exemplo, foram juntos, viajaram para outros lugares e tal. Isso é muito bom, porque é muito flexível, então você pode fazer o que você quiser, assim, fim de semana, se você quiser viajar sozinho, você vai, se você quiser viajar com o seu host, você vai, se você quiser juntar com os outros intercambistas, se você quiser combinar com a sua família, com amigos de se encontrar lá, então você faz o que você quiser mesmo no fim de semana. Aqui era a Salta, a vista de cima, você pegava um bondinho para subir, e aqui são as Grandes Salinas também. Muita gente conhece só as Salinas pela parte do Chile, mas na Argentina, no norte, tem a continuação. Então, se você quiser ir nas Salinas, pela Argentina, você também consegue. E é incrível, assim. Também, não sei, não consigo falar outra coisa sem ser inexplicável, porque presencialmente é outra coisa, assim. E também aqui era um museu, eu não vou lembrar o nome da cidade, porque são muito parecidos, mas é um museu que basicamente conta a história dos povos andinos, então, assim, toda a cultura desde lá de trás, sabe, toda a construção, tudo em pedra aqui, tudo cheio de cactos também, pedra, todo o museu histórico também lá dentro, e tudo muito bonito. Aí, deixei aqui só um compilado das paisagens, porque vou virar guia turística para o pessoal conhecer lá o norte, porque, igual eu falei, pouco divulgado, e é uma pena, porque é, tipo, muito bonito, assim. E você pensa que você não vai conseguir, você conhece, assim, pontos, por exemplo, Canyon, vou lá para os Estados Unidos, ou vou ver só esse tipo de relevo lá no Peru, sabe? E não é assim, você pode ir para um lugar que você não dá nada, e aí você tem, tipo, esse tipo de surpresa, assim. E aí, do outro lado, eu recebi a Glória, que era italiana, né? Eu fui em julho de 2019 e recebi a Glória em agosto de 2019, então foi pertinho. E também foi uma experiência, assim, incrível, foi muito legal receber, a gente se deu super bem. Ela viajava também nos finais de semana, a gente levou ela para conhecer vários pontos turísticos aqui de São Paulo, levamos ela para a praia. E aqui é uma foto da Welcome também, que a Ine explicou, antes não vou ficar repetindo. Aí, só para descontrair, gente, coloquei dicas do que fazer ou não no seu intercâmbio, vou passar rapidinho. Beber mate durante o trabalho. Lá eles têm muita essa tradição de beber mate, que eles chamam, né? É tipo o chimarrão aqui do sul do Brasil. E aí, de novo, eu reforço. Hoje em dia, não faria isso, me dá até arrepio lembrar. Porque todo mundo compartilhava essa cuia, assim. Então, o laboratório tinha, tipo, 4 pesquisadores, mais eu, mais o mexicano, e todo mundo bebendo do mesmo canudo, assim, e vida que segue. Mas hoje em dia, não faria, né? Corona tá aí. Levar uma bandeira também quando você for viajar, ou você vai passar a vergonha que eu passei, porque todo mundo tinha a bandeira do país, e eu tive que fazer uma montagem depois com a bandeira do Brasil, porque eu não tinha levado bandeira. Ninguém me avisou também. Tirar fotos pulando, porque para que a gente quer fotos bonitas e normais, né? Então, ainda tive que escolher, para vocês verem como eu tiro fotos normais, tive que escolher algumas só. Derivado dessa, tirar fotos de braços abertos, porque por algum motivo eu acho que é legal. Aqui é muito legal, gente, também. Se vocês forem um dia lá para o norte da Argentina, chama Trem das Nuvens, é lá em Salta, e é um trem que está a 4.000 metros de altura.
Ele passa em cima da Cordilheira dos Andes. E aí ele faz um passeio, assim, acho que 2 horas. E é muito legal. E aqui era um Jeep maluco que eu me meti, que ia a 100 por hora, num monte de relevo, assim, você ia pulando. Mas foi uma experiência muito legal também. Tirar fotos fazendo algo diferente também, porque, igual eu disse, para aqui fotos normais. Aqui era uma lhama de sal, gente. Escultura feita de sal mesmo, lá nas Salinas. Inclusive, eu trouxe umas miniaturas de sal, porque eu achei legal demais para deixar lá. E também aqui, ó, não recomendo lamber mais o chão, principalmente depois do corona, mas eu lambi e é realmente sal, gente. Acredita em mim, a salina é de sal mesmo e é salgado, muito salgado. Tudo lá é de sal, inclusive tinha tijolo de sal, também lambi e era salgado mesmo. Mas não façam isso hoje em dia, pós-pandemia. Também não se projetem para fora do tempo para tirar uma foto. Eu fiz, não me pus em perigo, porque foi muito rápido, mas não recomendo fazer também. Ah, isso eu recomendo. Eu fui lá esperando que eu ia ver neve, porque me falaram que tinha algumas cidades que tinham neve lá, e eu fui no inverno, né? Mas não, vocês podem ver que tem um sol aqui. Tava frio, mas tava um sol. Então, o que eu fiz? Eu fiz um boneco de sal aqui, porque a gente faz com o que dá, e um boneco de gelo, que foi mais próximo de neve que eu cheguei. Mas aí a gente dá um jeito. Respeitar a altitude também. Aqui estava mais de 4.000 metros e eles falam de ir devagarzinho, não fazer movimentos bruscos. Aí eu fui inventar de tirar foto pulando, porque assim depois não conseguia subir essa rampa. Desci ela em 5 minutos. Demorei 1 hora para subir de volta, porque tinha que parar a cada meio metro para respirar, porque juro, a altitude não é brincadeira e é perigoso também, né? Então respeitem. E os cactos também, que vocês podem ver aqui nessa foto. Meu pai tá com a mão na perna, porque ele saiu correndo para tirar foto. Levou 3 espinhos de cacto na perna, ficou sangrando, a gente passou muita coisa para não infectar. Então, eles furam mesmo, não é brincadeira. Fazer escalada com equipamento de segurança, jamais façam isso. Não recomendo também. Consegui chegar aqui em cima, consegui, mas poderia não ter conseguido, então é um não também. Conhecer uma lhama é um sim, totalmente sim. Mudou a minha vida, sou uma pessoa mais feliz por conhecer uma lhama e tirar uma foto com ela. Então, isso tem que estar na lista de vocês também, se vocês forem para lá. E brincadeiras à parte, só para terminar, aproveitar tudo que tem, seu intercâmbio tem a oferecer, juro, não importa para onde você for, emergir na cultura deles, nos costumes, conhecer de tudo, conhecer a história, conhecer a cultura. Na parte acadêmica também, focar no que eles têm a ensinar, normalmente é muito diferente do que a gente vê na faculdade, é pouco tempo, e eles ensinam umas coisas bem diferentes, assim, consegui aprender bastante coisa, até mudei um pouco minha visão de patologia, que eu odiava, e consegui aprender mais do que na faculdade mesmo. E não focar também, assim, a parte acadêmica, obviamente, é muito importante que a gente está indo para isso. Mas, sei lá, dar um jeito de fazer um turismo, nem que seja pela cidade, aproveitar, e no Xoxós que eles propuserem, conhecer os hosts, os outros intercambistas, tudo, tipo, vale muito a pena. E também, quando for sua vez de ser um host legal, assim, porque faz muita diferença você ter um host bacana, solícito e companheiro. Então, ser um host legal também quando vier um intercambista. E é isso, gente. Não sei se eu me estendi muito. Deixa eu parar aqui. Ai, foi incrível também. Super divertido acompanhar essa experiência. Muito obrigada por dividi-la com a gente. Agora eu acho que é o Fê que vai contar um pouquinho sobre como foi para ele. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Seja muito bem-vindo. Desculpa só que eu tô... Boa noite, eu tô de lado, aqui a tela do meu notebook não funciona, então eu tô vendo outra tela, tá? Então eu vou ficar de lado para vocês. Mas eu tô vendo... Ótimo. Vou compartilhar a tela, então. Aqui. Deixa eu ver... A gente reclama dos professores, mas quando a gente vai compartilhar a tela, a gente parece idosos aqui. Tá compartilhando a minha tela? Agora foi? Tá compartilhando a tela do Meet, por enquanto. Agora sim. Foi agora? Agora é só colocar a apresentação. Perfeito, Fê. Isso, perfeito. Obrigada. Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, sou o Felipe, da 48. E eu vou falar do meu intercâmbio de pesquisa em Barcelona, que foi de dezembro de 18 para janeiro de 19. Esse foi um intercâmbio diferente, que foi de 2 meses. Eu fui 8 semanas lá. E também, reiterando, ouçam os meninos, se organizem, porque eu já estive no lugar deles, eu fui Léo, né, que cuida da parte, aqui do pessoal da faculdade, que vai viajar da parte clínica cirúrgica, então,
pessoal deixa para a última hora, vai certificado, faltando 1 hora para o PI, vai correr atrás do certificado, meu Deus, eu não tenho esse, eu quero esse ponto. Então, se organizem com antecedência, planejem, saibam onde vocês querem ir, busquem os pontos e leiam também todas as exchange conditions, tá? É importante. Vamos lá. Vamos ter uma cronologia. Aqui, não sei se vocês estão vendo minha seta, eu e minha família se despedindo de mim aqui no aeroporto, a minha mãe tirando uma foto, que eu nunca tinha viajado para o exterior, foi a minha primeira viagem, eu no avião. Uma coisa legal aqui, que a gente tinha um grupo de intercambistas que iam para a Europa. E no dia mesmo, eu estava já entrando no avião, aí a menina mandou, oi gente, já estou indo aqui para o meu intercâmbio, acho que é Polônia, estou aqui no voo para Barcelona. Eu falei, eu também. Aí, quando a gente chegou lá em Barcelona, que eu já estava até dentro do avião, aí essa menina não sabia onde ir, e minha host, que me recebeu lá, que ia me levar do aeroporto para casa, ajudou ela também a despachar as malas, enfim, e aí ela foi para Polônia e eu fui para Barcelona. Que tem a minha primeira foto lá em Barcelona, em frente à Sagrada Família, meu primeiro dia do estágio, meu último dia do estágio, aqui a família que me levou para o aeroporto, e eu chegando aqui no Brasil. Eu não sei se aqui eu não estou me enxergando, mas não esqueçam de pedir o certificado, que esse aqui que eu tenho, viu? Porque ele é físico e tem a assinatura do pessoal de lá, dos professores, então não esqueçam de pedir. Que eu lembro na época que eu cuidava do intercâmbio, uma menina esqueceu, perdeu, aí a presidente nacional da IF teve que ir numa assembleia, pediu para, acho que era da Alemanha, trazer de lá o certificado, enfim. Então não esqueçam do certificado, viu? Vamos lá. E só para vocês verem, eu achei hoje qual foi a minha pontuação. Eu fiz 255 pontos. Né? Aí tem até aqui a Lola também, que viajou para o Chile. Aqui é da parte de pesquisa, mas separem a pontuação. Aqui eu estava do 3º para o 4º ano, mas minha pontuação é do 2º para o final do 3º. Então, só para terem mais ou menos noção, mas isso já faz um tempinho. Então, antes de começar o intercâmbio, no meu caso foi antes, eu recebi uma intercambista que foi a Cindy, que é do México. E como até a Ingrid disse, tem gente que você recebe na sua casa que você se dá bem, outras não, e a minha família se deu muito bem com ela. Aqui tem até o pessoal que era do intercâmbio comigo, que agora, hoje é 6º ano, até a Luísa, que é do 5º, com ela, que a gente levou ela em um restaurante, minha família até fez uma cabeça do Brasil com o nome dela, que a minha família se despedindo dela no aeroporto. Aqui ela na faculdade, ela foi até ensaio, foi no aniversário do meu tio, minha avó deu um tapete para ela foi em reunião da IF aqui, quando era a reunião ao vivo. Aquela foto com a Ingrid também, que a gente levou ela lá no MASP, a gente foi na praia, e também foi no Senhor, que eu queria ver se realmente era um restaurante mexicano. Ela falou que era parecida as comidas. Agora, do estágio. Então, eu fiz um intercâmbio na parte de cardiologia de pesquisa lá em Barcelona. E envolvia microRNAs, para ver se eles podiam ser biomarcadores no risco cardiovascular. Essa era a minha pesquisa. Como vocês podem ver, esse aqui é o parque que eu estava. Até desculpa que ficou meio com muita foto, é que eu queria mais fotos para mostrar para vocês como que era realmente. Que é o PRBB, que é o Parque de Recerca Biomédica de Barcelona. Não é um hospital, ele fica ao lado de um hospital que é vinculado ao hospital do Marchman, né, o Hospital del Mar. Mas esse é um centro independente de pesquisa, então aqui só acontece pesquisa, uma coisa que não tem no Brasil, né? Perdão. Então, aqui tem gente do mundo inteiro, eu não achei nenhum brasileiro lá, mas a maioria não tem ninguém que é estudante, é todo mundo trabalhando, fazendo pós-graduação. Aqui até tem um mexicano, tem uma francesa, esses dois eram da Espanha mesmo, e esse era do Equador. Então, tinha gente no estágio que era do mundo inteiro, diferentes, um era biólogo, um era engenheiro, enfim, mas tudo relacionado à área da saúde. Aqui era meu lugar de estágio, eu tinha meu computador, tinha minha cadeira, onde a gente mexia no computador, fazia as pesquisas, e essa era a visão que eu tinha em frente ao estágio. Lá tem a praia de Barceloneta, então o prédio ficava em frente à praia. Vocês separem eu aqui na praia, em frente ao estágio, e aqui no estágio olhando a praia. Então era algo bem chato de ficar, né? Ficar bem em frente ao mar. Então vocês podem ver que era um lugar bem chique, assim, eu gostei bastante. O refeitório, as comidas eram muito boas, eu tinha até uma carteirinha também para entrar.
Aqui também tem, no meu último dia de estágio, eles imprimiram uma foto que a gente tinha tirado e cada um escreveu uma dedicatória, sucesso, foi muito bom ter recebido você, foi muito legal. Aqui também outra fotos do estágio. Aqui eu pedi para conhecer, porque eu estava analisando só os dados dos microRNAs. Mas aqui eu pedi para conhecer o laboratório, de como eram analisadas as amostras, eles me mostraram, foram super solícitos, eu trabalhando aqui, eu com as minhas tutoras, aqui no último dia de estágio, e como eles me deram aquela foto com as dedicatórias, eu fiz um desenho também. Como era estágio de cardio, eu fiz um coração, e aqui tinha um eletro com a Sagrada Família, tentei fazer uma arte, assim, e enquadrei para deixar lá a minha marca também com eles. E como eu fui no final do ano, então participei de vários eventos. Então, o festival de Natal do Centro de Pesquisa, enfim, eles até deram aqui uma lembrancinha, teve coral, que é do próprio parque de pesquisa, então foi muito legal. E também uma coisa que eu pedi, onde eu estava fazendo pesquisa, tinha uma residente de saúde da família. E eu pedi para ela se eu podia conhecer, apesar de estar num estágio de pesquisa, como era uma OBS, como era o sistema de saúde, né, na Espanha. E ela conversou com o chefe dela e deixou, e eu passei 2 dias. Então, vocês podem reparar aqui, uma OBS em Barcelona, como que é. Então, aqui, à frente da OBS, a entrada até com aquelas portas que abrem por sensor, o consultório, tinha até máquina, assim, algo bem diferente daqui. Para quem não passou ainda, é diferente. E também eu fiz visita domiciliar, isso foi muito legal. E o médico parecia aqueles médicos de filme, sabe, andando com uma pastinha, a gente de casa em casa, o pessoal do bairro conhece ele, oi, tudo bem e tal. Foi muito legal, assim, ver essa visão. Eles iam fazer a visita domiciliar. Em relação à hospedagem, aqui era a minha casa, essa porta, e ficava no 2º andar. Eu não fiquei... Aqui eu recebia a Cindy, que é a mexicana, na minha casa. Lá, a parte de pesquisa em Barcelona, eles pagavam um flat para a gente ficar. Então, no primeiro mês, só tinha eu e uma mexicana. E tinha uma menina que é brasileira, que estava num quarto do flat, mas que não tinha nada a ver com intercâmbio, ela só alugava um quarto. Porque esse flat, eu não sabia, era de um brasileiro. E no segundo mês que eu fiquei, que foi em janeiro, já tinham mais intercambistas. Então, para vocês verem, era um lugar bem aconchegante, assim, e tudo mais. E a gente também combinou de cada dia um fazer a comida do país, né? Então, aqui era uma comida peruana de uma gelatina com creme, a Argentina fez bife à milanesa com batata, que é típico lá, humita, assim, que é com milho. Eu fiz hambúrguer, eu fiz massa, eu fiz também estrogonofe, comprei até um guaraná, que tinha uma loja latina. Esse aqui também é a coreana que fez um prato chamado bulgogi. Eu nunca tinha comido, é muito gostoso. E era tudo equipado também, vocês podem reparar, já tinha tudo... travesseiro, cobertor, tinha máquina de lavar roupa, era super bem equipado. E aqui só para vocês terem noção de onde onde eu estava ficando no flat para a Sagrada Família. Então era super perto. E também vocês reparem que tinha um monte de metrô perto, então até na Sagrada Família também tinha metrô, então era super fácil a locomoção. E aqui é bem numa área que tem vários pontos turísticos. Então toda vez que eu pegar metrô, que ia para o estágio, eu passava em frente à Sagrada Família. E eles não ofereceram a comida, mas só que eles me deram dinheiro de reembolso. Então, porque como eu não estava na casa de ninguém, eu não tinha comida todos os dias, mas eles me pagaram, ao final de cada mês, um valor, que eu não lembro exatamente qual, para reembolsar os gastos com comida. Mas o transporte foi por minha conta. Só que em relação à cidade, não sei se vocês foram, eu nunca tinha ido, é de Barcelona, eu gostei muito. Aqui é uma foto do primeiro dia que eu estava lá. Aqui é um hospital, que na verdade é quase uma obra de arte, hoje é um museu, né, que é super bonito. Aqui o Arco do Triunfo, aqui tem o Palácio das Artes, esse prédio, que esse aqui, que no primeiro dia eu andei muito, andei toda essa praia, cheguei até lá, tirei foto, bairro gótico, aí tem Torre Agbar, Praça de São Jaime, Catedral de Barcelona, enfim, até a Casa Mila, que é famoso, enfim, inúmeras atrações e aí eram bem perto de onde eu estava mesmo. Aqui a Sagrada Família, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Também aqui o Porto Olímpico, onde foram as Olimpíadas quando aconteceram lá em Barcelona.
aqui eu novamente, aproveitem quando vocês forem em Barcelona para ver os mirantes. Tem vários pontos de Barcelona que você consegue ver a cidade inteira. Então, aqui, se eu não me engano, chama Bunkers, que é na época da Guerra Civil Espanhola. Eles tinham bunkers para ver a cidade inteira, e lá você consegue ver realmente a cidade inteira. Aqui, de novo, a Sagrada Família. Essa aqui é a Catedral do Mar, que tem até uma série no Netflix. Eu não sabia quando eu fui, uma menina que me levou lá, que explicou para mim. E aqui foi a vez que eu passei o Ano Novo. Eu passei o Ano Novo lá em Barcelona. Um pouco da cultura agora. Isso aqui é o Monastério de Montserrat, que é uma parte perto de Barcelona, que é um monastério, que só tem essas pedras, que ficou pequeno, perdão. Mas é muito legal esse passeio, dá para ir de trem. Aqui é a cidade de Vic, que fica perto, dá 1 hora de trem também, e é uma feira medieval. Então, tudo era medieval, que nem aqui o pessoal com arco e flecha, cavalinho, é muito legal. Aqui o bolo de cenoura é um pouco diferente do nosso. Aqui, se vocês já viram um filme, e eu indico, chama um filme Um Contratempo, que é do Netflix. E se você olharem aqui, esse formato aqui, esse pudinzão é o meu estágio. Então, eu fiquei muito feliz. Eu vi depois, que eu já estava aqui no Brasil, mas o lugar que eu estava era famoso aqui. Aqui, eu consegui ver um jogo da Champions League, e tudo isso também, às vezes, que nem o jogo da Champions, eu já tinha me preparado antes, né? Então, já tinha comprado, foi, acho que, Barcelona e Champions, e Tottenham, perdão. E a época que eu vi o Messi jogar, agora não pode mais pelo Barcelona, né? Mas foi muito legal. Eu vi um show de flamenco, aí aqui também é muito típico lá, tapas, a paella, encilhada, que é uma salada de bacalhau. Para vocês verem também, quando sair do estágio, não é só em Barcelona, não é só coisa chique, também tem metrô lotado também. E como as meninas também disseram, acho que a Ingrid falou das manifestações, quando eu fui lá na Catalunha, sempre tem as manifestações para a independência. Então, um dia, eu estava indo por estágio, e tinha essa barricada aqui. Mas mesmo assim, eu consegui me virar e consegui chegar no estágio. E para eles é muito comum, como eu passei o final de ano, mais importante do que o Natal, o Dia dos Seis Magos. Então tem um desfile gigantesco, caminhões que jogam bala para todo lado, é super legal. E também uma coisa que eu participei, essa é a Laia, que é estudante de biologia, se eu não me engano, lá, que era minha host, e ela participava disso que chama Castellers, alguma coisa assim, que é aquelas torres humanas. Aí ela falou se eu queria participar, eu falei sim, aí ela me deu uma camisa, me deu essa faixa, e eu não escalei, obviamente, mas eu fiquei aqui na base, nem sei onde eu tô aqui, mas subiram em mim, assim, foi uma coisa, uma coisa diferente. Em relação aos encaminhos lá em Barcelona, muito legal, tinha bastante gente. Aqui foi uma reunião que eles propuseram, que era de resistência bacteriana. Aí tinha esse pessoal que era de Barcelona, tinha da Costa Rica, Coreia, Tucumã, aliás, a linha, ela era de Tucumã e Bolívia. Aí aqui o pessoal que morava comigo, tinha um chileno, também tinha uma peruana. Esse aqui é o marido da coreana que foi no último dia. Até participei de um aniversário aqui de uma das amigas dela. Foi bem legal. E a gente fez inúmeros passeios. Aqui também era um hino de Taiwan, que eu dividi quarto por um tempo. E aqui é a mexicana que ficou o primeiro mês lá comigo em Barcelona. Aí também aqui o que a gente fez aqui no Brasil, que é National Food and Drink Party, que eu levei tudo. Aqui eu tiro de Brasil, quando a gente podia usar a seleção sem se confundir com o Bolsonaro, mas eu tava lá de Brasil, fiz pão de queijo, achei, fiz brigadeiro e comprei uma um Guaraná, perdão. E comprei também goiabada. Aqui tem pratos típicos e uma coisa legal, que a melhor amiga da minha mãe mora em Barcelona. Então, sempre ela me buscava, ia no shopping, enfim. Foi super legal. E aqui também tem um dia que eu participei do inimigo secreto lá do pessoal do estágio. Eu nunca tinha participado de um inimigo secreto nem no Brasil, imagina em Barcelona, não sabia nem o que comprar, mas deu certo, foi super legal. E eu também, na Europa, eu consegui, e eu nunca tinha ido viajar, conhecer outros lugares, e por ficar 2 meses também eu consegui ficar bastante tempo e me organizar. Todas essas viagens que eu vou falar, eu organizei antes. Eu fui para Roma, aqui no Coliseu, na Praça de São Pedro, que o Papai Noel lá anda de Ferrari, carros esportivos. Da Fontana de Trevi, aqui massas, não podia faltar, gelato. Eu aqui
Na Missa do Galo, que vocês veem na televisão aqui, não sei se alguém já foi, é um negócio que é super legal. Eu me organizei, acho que uns 6 meses antes, eu mandei um fax pro Vaticano, tudo de graça, e eles te mandam uma resposta, talvez mandem, né? É difícil. E mando com convite, um convite, assim mesmo, do Papa, dizendo que você está habilitado a ver essa missa. E foi bem legal. E aqui é uma menina que também estava lá, que é brasileira, que ela é de Taubaté, se não me engano, e ela até depois virou diretora nacional de intercâmbio da IF, e ela não sabia dessa missa. E ela estava lá no período que eu estava. Aí eu falei para ela, ó, você pode ir, mas só pode entrar na Basílica mesmo quem tiver o convite do Papa. Mas quem não tem até pode ficar para fora. Aí eu entrei, e ela ficou ali fora vendo também a missa. Em Madrid, também eu consegui ir, eu fui até de trem. Aqui tem o sanduíche de calamares, tem os churros deles, que é bem famoso. Aqui o Castelo de Segóvia, que é uma cidade próxima a Madrid. Não podia faltar o urso, né? Sempre urso até no exterior. Eu vi até eu não falava tanto espanhol, mas eu vi até um teatro, que é El Médico, né? Que é o físico em português. Mas foi super legal ver um espetáculo lá. E aqui, não sei se vocês conhecem, foi difícil achar esse lugar. Quando eu fui, era o boom do La Casa de Papel. Eu falei, eu tenho que conhecer onde é, porque a Casa da Moeda da Espanha não é realmente onde é a Casa da Moeda da Espanha, que ela fica aqui, mais ou menos, que é na Gran Via. E, nossa, eu peguei um monte de metrô, andei um monte para tentar achar, que é um centro científico, onde é. Aí eu achei e tirei foto. Tirei foto e voltei, que é onde foi gravada o La Casa de Papel. E também fui para Porto, também essa viagem eu não tinha organizado aqui, mas eu organizei na hora, porque as passagens lá, às vezes, tem umas promoções. Eu só fui com uma mochila para passar o final de semana e foi super legal. Aqui tem a Torre dos Clérigos, aqui é uma estação de metrô em Porto. Aqui tem a livraria Lelos, não sei se alguém já ouviu falar, que é super legal. E eu estava bem no final de semana, que foi a comemoração de 100 anos. Então, tinha um monte de comemoração, foi muito legal. Aqui tem aquela ponte Dom Luiz, aqui a francesinha, que é um prato típico, que foi muito bom. Aqui chama, eu não lembro como é que chama, bufanda, eu acho que é um sanduíche de rua lá. É que uma coisa legal, era uma menina que estudava em Santos, que estava lá em Porto. E como a gente tinha aquele grupo, que eu tinha dito, eu falei, eu tô indo para aí, tem alguém que tá aí? Ela, eu tô. Aí ela me levou para um restaurante que ela tinha gostado muito, com todo o pessoal do intercâmbio que estava lá em Porto. Eu também fui para Valência, e aqui umas meninas do intercâmbio que estavam lá em Barcelona foram comigo, porque eu já tinha essa viagem organizada, aí elas resolveram ir comigo também. Aí tem a paella, que é a valenciana, que é com frango, tem uns carabujos, é bem bom. E uns pimentões, que é a verdadeira paella que não é de frutos do mar. Esse aqui tem um suco de castanha, que eu não gostei muito. E tem esse parque aqui da Cidade das Artes, que é super bonito lá, e tem show de golfinho, tem tudo. Até essa menina que era boliviana nunca tinha visto tubarão, e ela adorava tubarão, e lá viu tubarão. E é um aquário, assim, que é super, super grande. E também fui para Zaragoza, que é uma cidade que é super bonita, bem histórica. Aqui tem as migas que eu comi, que é tipo miolo de pão com uva, eu achei meio seco. Mas é típico lá, eu resolvi comer tudo que era típico. Tem até uns sítios arqueológicos e tudo mais. Isso, então, foi a parte que eu viajei por fora do intercâmbio e eu já me organizei aqui no Brasil. De publicações. Quando eu estava lá, o pessoal que era do intercâmbio nacional do Brasil me pediu para gravar uns vídeos que eles queriam divulgar. Então, eu gravei. Depois, se der tempo, até passo aqui o vídeo, mas quem quiser depois até disponibilizo, que eu conto um pouquinho, rapidinho, que eu conto de como foi meu estágio. Aí vocês podem, depois eu passo até o link. Aqui é uma oportunidade. Como foi um intercâmbio de pesquisa, tem a revista internacional da IF. E eu participo dos grupos da IF, participava e vi essa oportunidade e eu decidi escrever um relato de caso sobre o meu intercâmbio. E aí é um processo, é como se fosse um trabalho científico, né? E foi aceito, então, na revista, na edição 40, tem o meu relato de como foi o meu intercâmbio lá para Barcelona. É uma oportunidade de quem fizer intercâmbio também de ter uma publicação. E essa outra
publicação foi uma publicação realmente no PubMed, enfim, do artigo que eu participei. Que tanto que eu fiquei lá por 2 meses, e até aqui no Brasil, como a Ingrid falou, eles dão a oportunidade, se você participa bastante, de continuar a pesquisa. E eu continuei a pesquisa, continuava ajudando, e eu tive a oportunidade de ter um nome no artigo que eles publicaram. Certo? Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Deixa eu sair daqui. Muito obrigada, Fê, por compartilhar com a gente sua experiência. Imagina. Não sei se a gente tem alguma dúvida ou pergunta para quem, para eles, sobre a experiência deles. É uma ótima oportunidade para saber mais um pouquinho como foi, uma dúvida particular. Mas foi incrível os relatos. Dá muita vontade de fazer e já vai aplicar. Se alguém também tiver com vergonha de falar agora, os nossos contatos, acho que eu, a Ingrid e a Aline te mandando os nossos contatos lá no grupo e conseguem falar mais diretamente com a gente, alguma dúvida mais específica, tá bom? Ai, pode deixar que a gente passa. E... Fê, tem pergunta para você. Eu não falava. Assim, eu tinha uma noção, porque no meu ensino médio tinha espanhol, então eu tinha uma noção. Como eu fiquei 2 meses, eu acabei pegando. E tanto que lá eles falam também catalão. Então, eu participei de reuniões em catalão, sem fazer ideia do que era catalão. Tem algumas coisas que é de espanhol, com português, mas a maioria do estágio ou tentava falar espanhol, do que eu sabia, ou inglês. Mas não era obrigatório. É claro que era, às vezes, recomendado falar espanhol, mas a maioria das pessoas, até pelo intercâmbio, tem muita gente de fora da Espanha lá, então tinha gente da Arábia Saudita, enfim, França, que não fala espanhol, então esse centro de pesquisa era praticamente tudo em inglês, até as marcações em elevador, em banheiro, era tudo em inglês. Então, eu não falava espanhol, mas lá eu falava mais ou menos, mas não fui falando espanhol, não. Imagina. Eu fiquei janeiro todo lá. Foram 4 semanas. Isso, eu também, fiquei julho inteiro. Normalmente é 4 meses, né? Que o Fê teve aí essa experiência bem legal de 4 meses ou 4 semanas. E ele teve a experiência de 8 semanas. Eu até esqueci de falar que as meninas falaram. A minha primeira opção tinha sido, acho que, Itália, para o intercâmbio clínico-cirúrgico, porque na minha época, pelo menos, você podia colocar uma opção clínico-cirúrgico, a segunda pesquisa, a terceira clínico-cirúrgico, enfim, você podia avaliar, não sei se ainda está, os meninos podem até esclarecer. Mas a primeira eu tinha colocado Itália, a segunda era Barcelona, principalmente por essa oportunidade de ter as 8 semanas, e foi bem legal, porque às vezes você tá um mês, é muito rápido, né? Você chega lá, aí tá criando vínculo com o pessoal e você já vai embora. Então, ter ficado 8 semanas, eu consegui criar mais vínculo, conhecer cidade. Assim, se eu tivesse menos tempo, eu não teria viajado tanto, não teria criado esse vínculo e conseguir ter essa confiança, entre aspas, para ter essa publicação, para participar. Então, foi muito legal. Mas eu não sei se agora tem ainda essa vaga de 8 semanas. Eu não sei, porque era a única vaga por enquanto. Os meninos falaram agora que já tem a vaga, né, de 8 semanas ainda. Mas acho que foram só isso de perguntas. Agradeço muito a participação de todos vocês dessa noite. Foi muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo está bem mais motivado a fazer o intercâmbio. E muito obrigada, de verdade, pela participação de vocês. Eu acho que a gente já pode encerrar. Boa noite a todos.